Se você quer fazer parte dos 1% que tira mais de 900 pontos na redação do Enem, então você tá no vídeo certo. Hoje eu vou te ensinar um método pra você estudar e aprender redação rápido. E você vai levar de 1 a, no máximo, 4 semanas pra alcançar os seus 900 mais ou até mesmo 1000 se você quiser. Oi, gente, meu nome é Geisiane, mas você pode... Galera, eu tô invadindo aqui o vídeo da Bruna pra trazer um conteúdo muito bom, muito relevante pra todos vocês conseguirem sair dos seus 400 e sim chegar a 900 mais na redação e até o 1000, porque o 1000 é possível sim. Vamos então, Bruna, começar esse conteúdo bonitão? É isso mesmo. Eu chamei ninguém mais, ninguém menos que o Profinho pra me ajudar nessa missão de te tirar dos 400 pontos e te levar até os 900 mais na redação do Enem. Porque nada melhor do que aprender a fazer redação com quem já tirou 1000. O método que a gente vai te mostrar nesse vídeo forma o tripé da redação perfeita: o estudo, a lapidação e o modelo. E se você seguir todos os passos desse vídeo, você vai estar completamente preparado para escrever uma redação do Enem e tirar boas notas independente do tema. Então pega papel e caneta para anotar tudo que eu vou te falar aqui e bora lá! O que eu percebi, baseado nos comentários que vocês deixam aqui no canal, é que vocês têm bastante facilidade para encontrar material para estudar redação, só que vocês têm muita dificuldade em entender qual método utilizar para estudar. Mas seus problemas acabaram, porque eu tô aqui justamente para te mostrar como fazer o estudo da redação de uma forma mais eficiente. E você vai fazer isso da seguinte maneira: a gente vai separar o estudo da redação em blocos. Então, ao invés de a gente começar a estudar e escrever redações inteiras, a gente vai dividi-la em partes e estudar e praticar cada uma delas isoladamente. Logo de início, é muito importante que a gente entenda o que é a redação do Enem, para que ela serve e o que é esperado do aluno na redação. Mas a gente vai aproveitar que a gente tem um professor de redação aqui que tirou 1000 na redação do Enem e vai perguntar para ele: Profinho, o que é a redação do Enem e o que a gente precisa fazer nela? Bruna, basicamente a redação do Enem é um texto em que alguém te pediu para você dar opinião sobre alguma coisa. E o mais interessante é que a gente faz isso o tempo todo na nossa vida. A gente toda hora tá escrevendo coisas. A gente pega o WhatsApp, escreve, dá a nossa opinião sobre o mundo, sobre coisas que pediram pra gente, e às vezes coisas até que ninguém nunca pediu, a gente também dá opinião. Mas na hora de fazer redação, a gente trava, porque a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Não é! A gente vai mostrar isso nesse vídeo hoje. Agora que você já sabe o que é a redação, bora começar a estudar de fato. E a gente já vai direto pra leitura e interpretação dos textos motivadores. Então você precisa ver algumas aulas sobre isso e aprender como a gente lê e interpreta os textos motivadores de forma correta. Porque nos últimos anos, o Enem tem ficado cada vez mais complexo e a redação tem acompanhado essa tendência. E depois você vai lá no site do INEP, baixa as provas antigas e vai praticar lendo e interpretando os textos motivadores dessas redações anteriores. Você tem que entender de fato como utilizar esses textos ao seu favor na hora que você for escrever a redação. Depois de praticar com pelo menos uns 10 temas, você pode partir para o projeto de texto. O projeto de texto é uma parte fundamental na nossa redação e é inclusive obrigatório pela competência 3. Assiste uma aula sobre como fazer o projeto de texto da redação do Enem, ou seja, como tirar as ideias da sua cabeça e passar para o papel de forma estratégica, e depois você vai praticar criando projetos de textos para os mesmos 10 temas que você treinou a leitura e interpretação dos textos motivadores. E uma coisa legal de já começar a fazer nesse momento é cronometrar quanto tempo você leva lendo e interpretando os textos motivadores e escrevendo o seu projeto de texto, porque tempo é uma coisa que a gente precisa saber manejar muito bem lá no primeiro dia de provas do Enem, porque além da redação, você vai ter a prova de ciências humanas e de linguagens para responder. Você não pode sentar lá e escrever sua redação por 2 horas seguidas, não. Inclusive, Profinho, fala pra gente quanto tempo é que a gente deveria levar escrevendo a nossa redação. Bruna, tu sabia que essa é a primeira pergunta que todo aluno faz quando entra na Masterclass Enem, que é o meu curso? Muita gente pergunta isso na primeira aula. Eu vou responder pra você a mesma coisa que eu respondo pra eles. O tempo ideal para você fazer a redação do Enem toda é entre 40 minutos e 1 hora. Sim, 40 minutos e 1 hora. Para todos os processos. Leitura do texto motivador, leitura do tema e análise do tema, construção do projeto de texto. Tem que ter projeto de texto. Se você não sabe o que é isso, tem vídeo lá no meu canal sobre isso, só você botar Profinho no YouTube. Tem também que fazer o rascunho
rascunho da tua redação, nada de fazer redação direto na folha definitiva, vai acabar com tudo e depois tem que fazer aquela leitura, depois que você escreve a redação, para você ver se você colocou alguma coisa errada, se passou algum erro ali de gramática de bobeira. Show? Esse processo todo tem que durar até 1 hora no máximo. E aí você vai perguntar para mim assim, caraca, mas é impossível fazer tudo isso em 1 hora. É impossível se você for no improviso. Não pode, cara. Tu tem que ter os processos todos bem determinados. Show? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, fica ligado. Já anota aí e vai se desafiando a escrever suas redações cada vez mais rápido. Para o estudo da introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente vai seguir a mesma técnica. Você vai assistir uma aula sobre introdução e aí depois você vai praticar escrevendo várias introduções. Você pode usar a mesma lista de temas ou você pode ir no site do INEP novamente e baixar outras provas para você praticar a escrita dessas introduções. E lembra que o link de todas as aulas que você vai precisar assistir vai estar na descrição desse vídeo, que aí você pode assistir depois com mais calma no momento do seu estudo. Mas vamos aproveitar que o profinho tá aqui e perguntar para ele, quando a gente estiver lá escrevendo a nossa redação, nossas introduções, o que a gente deveria ter em mente para gabaritar essa parte da redação? Bruna, em vez de falar, eu vou mostrar o que tem que ter numa introdução perfeita, tá? Entenda uma coisa, a introdução do Enem, ela tem 3 passos muito importantes e são os 3 passos obrigatórios. O primeiro passo é a abordagem do tema. Profinho, o que é a abordagem do tema? É o momento em que você apresenta o tema para o seu corretor. Profinho, mas não é óbvio? O corretor já não é obrigado a saber sobre o tema? Cara, entenda uma coisa que eu vou te falar aqui. O corretor, ele obviamente já sabe qual é o tema, ele já leu os textos motivadores, mas você tem que fazer esse processo de apresentar para ele. É tipo um ensaio, tu tem que se apresentar, não se apresentar, né, enquanto aluno, mas apresentar o tema que você está trabalhando ali. E essa é a parte em que eu apresento o tema na abordagem. Depois que eu faço a minha abordagem do tema, eu venho para o segundo passo, que é um dos mais importantes da introdução, que é a construção da crítica principal, tese. Muita gente fala assim, tese, tópico frasal, e muita gente não sabe o que é isso. Uma coisa que eu sempre falo com a galera é, na redação do Enem, as ideias têm nome. E o nome da crítica principal é tese. E ela entra aqui, ó, nessa parte, também na introdução. E fica tranquilo que daqui a pouquinho, Bruno, eu vou dar um exemplo real de uma redação modelo aqui, mostrando esses passos. E o terceiro e último passo da introdução é a antecipação dos argumentos. A antecipação argumentativa, que é quando você dá uma espécie de spoiler de quais são os argumentos que você vai trabalhar no desenvolvimento. O corretor do Enem, ele quer previsibilidade do que você vai escrever. Então, na introdução, tu já tem que mostrar para ele tudo que ele vai ver ao longo do seu texto. E você tem que ir soltando as informações aos poucos. Mostra, apresenta seus argumentos. É o seguinte, vou mostrar na prática aqui como é que funcionam esses 3 passos. Então, presta muita atenção nesse vídeo. Se você quiser, até volte o vídeo em alguns pontos para você ficar mais ligado. E aí eu comecei essa redação que foi sobre o tema violência doméstica contra as crianças. Foi um dos temas que eu passei para os meus alunos aqui. Em 2021, a sociedade ficou marcada por um triste episódio envolvendo agressões a crianças. 2 pontos, o assassinato de Henri Borel. Estou começando a apresentar o tema, porque assassinato de Henri Borel foi um dos casos de violência doméstica. Você está percebendo, então, que eu estou fazendo a minha abordagem do tema? E uma coisa muito importante aqui, que você talvez não tenha percebido, mas eu vou falar, é o uso dos 2 pontos. Provavelmente você nunca usou 2 pontos, ou se usou 2 pontos, não foi de forma intencional. Uma técnica que eu ensino muito para os meus alunos é a técnica do tópico sentencial. Eu poderia muito bem ter falado assim, em 2021 aconteceu o assassinato do menino Henri Borel. Pronto, poderia ter falado isso. Só que eu falei a mesma coisa de forma diferente. Eu falei, em 2021, a sociedade ficou marcada por um triste episódio envolvendo agressões a crianças. Que triste episódio é esse? 2 pontos, o assassinato de Henri Borel. Você percebeu então que eu segurei uma informação, fiz uma espécie de suspense. Opa, bati no microfone. Esse suspense se chama tópico sentencial com 2 pontos, entendeu? Então, em vez de falar assim, galera, quero falar um vídeo com vocês hoje muito legal, eu vou fazer um suspense e vou dizer, galera, hoje vai acontecer uma das coisas mais importantes aqui do YouTube de educação no Brasil. 2 pontos. O vídeo da Bruna Geisiane. Você entendeu que eu fiz ali uma estrutura para poder mostrar aquilo que eu tô apresentando. Essa estrutura é muito importante. Essa estrutura aqui, ela ajuda você a conseguir o seu 1000 na redação. Pouca gente faz isso, pouca gente tira 1000, porque pouca gente sabe essas técnicas. Então aqui eu venho, continuando. Embora seja cruel, não é raro no Brasil.
Se você já é meu inscrito no canal, já tá ligado que eles não dão, os corretores não dão nota 1000 caso a redação não tenha inversões sintáticas. Já ouviu falar disso? E aqui eu faço, ó, embora seja cruel. Depois eu venho para tese. Nesse sentido, a violência doméstica contra meninos e meninas, que é um sinônimo para crianças, representa grave problema e pode motivar outros casos, como o de Henry. Aqui eu fiz a minha crítica principal. Qual que é o nome da crítica principal mesmo? Respondem mentalmente. É tese. Tem um monte de regra para tese, usar a palavra com juízo de valor, fazer retomada aqui dentro e tal. E depois eu venho para o último passo da minha introdução, que se chama antecipação argumentativa, com efeito para prevenir a hostilidade, há de se criar alternativas para valorizar a dignidade humana infantil, bem como combater o assédio moral dentro dos lares. Quais são os dois argumentos que eu vou mostrar? Eu quero que seja valorizada a dignidade humana, que está sendo desvalorizada, esse é o primeiro argumento. E o segundo argumento, eu quero combater o assédio moral dentro dos próprios lares. Aqui eu tenho a minha antecipação argumentativa. Aí você vai perguntar para mim assim, prof, mas é impossível fazer essa introdução em poucos minutos na redação do Enem. Eu vou te contar uma coisa, tudo é estratégico. Tudo aqui tá com estrutura pronta, não estrutura pronta de modelo, mas estrutura dos passos, entendeu? Legal? Vamos aqui daqui a pouquinho. Aliás, vai seguindo aí que daqui a pouco eu vou mostrar uma parada muito legal para vocês. Introdução ok, a gente vai assistir a aula sobre desenvolvimento e praticar escrevendo alguns desenvolvimentos. E claro, profinho, adianta pra gente a estrutura de um desenvolvimento perfeito pro Enem. Beleza, Bruna, vamos então falar do desenvolvimento perfeito. E uma coisa que eu tenho que deixar clara aqui nesse vídeo é a palavra perfeito não significa ausência de erros não, tá? Se você for lá na etimologia da palavra e botar assim, perfeito, o que significa? Perfeito é aquilo que foi feito por completo. E é isso que eu quero mostrar aqui nesse parágrafo de desenvolvimento. São 4 coisas que o teu desenvolvimento tem que ter para ele ficar completo, perfeito, consequentemente. A primeira delas é o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É o momento que você apresenta o seu argumento. Ué, mas eu já não apresentei o meu argumento na introdução, lá na antecipação argumentativa? Muita gente pergunta. Eu vou dizer, não, você não apresentou, você antecipou, que é diferente. Você falou apenas um negocinho. Agora é o momento de você apresentar o seu argumento. É a primeira frase do seu desenvolvimento, o tópico frasal. Por que o nome é tópico? Porque ele vem do topo do parágrafo. E por que é frase? Porque é uma única frase que vem no topo do parágrafo. Segundo passo do desenvolvimento é a fundamentação. Fundamentação é quando eu mostro o meu repertório, quando eu mostro o meu conhecimento para o corretor. Terceiro passo do desenvolvimento, é o sexto da redação, né? É o aprofundamento argumentativo. Esse cara aqui é um dos mais difíceis para muita gente, que é o momento que você mostra ali a tua argumentação, faz várias críticas, desenvolve seus raciocínios. Bruno, inclusive eu tenho até um material aqui. Então, por exemplo, eu posso muito bem, no caso da violência doméstica contra as crianças, tem um raciocínio que eu posso colocar ali na minha argumentação, que é o raciocínio 8, enfatizar a crueldade humana. E eu posso dizer assim, ó, o problema X... O problema X, o problema da violência doméstica contra as crianças, evidencia a maldade humana. Quanto mais frases argumentativas você colocar na tua redação, melhor fica o teu desenvolvimento, o teu aprofundamento fica mais bonitão. O quarto passo do desenvolvimento e sétimo da redação, tá entendendo, né? É a reflexão crítica, já separados nas cores, tá? E se você disser assim, prof, não consigo escrever tudo isso na minha letra, minha sugestão é que você ou diminua a tua letra, consiga aí no rascunho dar uma apertadinha, ou então que você tire ali alguma coisa, uma informação adicional, por exemplo, o tópico frasal. O tópico frasal, ele por mais que ele seja relevante para organizar, ele não é obrigatório para o parágrafo. Na minha redação nota 1000, por exemplo, eu não fiz tópico frasal porque não deu espaço. A minha redação nota 1000 é essa aqui, ó. Percebe que no terceiro parágrafo, como eu precisava de bastante espaço para poder desenvolver minha argumentação, eu já começo com o repertório. Não tem problema não, tá? Desde que você apresente o seu argumento ali ao longo do seu aprofundamento argumentativo. Show, Bruna? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer uma... Eu posso soltar uma lista pra galera de 7 frases. Vamos soltar uma lista aqui pra galera, mas só se bater o desafio, tá? E a lista vai ser 7 frases prontas pra começar todo e qualquer desenvolvimento no Enem. Quem quiser essa lista, é só seguir o desafio que a Bruna vai passar pra vocês. Essa lista de tópicos frasais tá maravilhosa e super ajuda a gente a evitar aquele travamento, né? A gente dá uma travada assim na hora que vai escrever o desenvolvimento, parece que não sabe como começar. Então, essa lista é perfeita pra evitar isso. E eu só vou liberar ela quando a gente bater 1000 likes nesse vídeo. Então, deixa o seu joinha que eu deixo a lista fixada aqui nos comentários. E finalmente
finalmente, a gente finaliza o nosso estudo com a conclusão. Você vai assistir a aula sobre conclusão e vai praticar escrevendo várias conclusões. Acho que você já sabe como funciona todo esse processo. Profinho, fala rápido. Quais são os 5 elementos que uma conclusão do Enem precisa ter? Tá bom, Bruna, solta aí o cronômetro que eu vou falar os 5 elementos obrigatórios da conclusão. Agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. E agora que você já domina cada parte da redação, você pode finalmente começar a fazer redações inteiras e partir para o segundo pilar do método, que é a lapidação. Você pode assinar alguma plataforma de correção de redação ou contratar algum professor que faça isso de forma particular, porque você vai precisar de alguém que corrija suas redações seguindo os critérios do Enem e assim você vai conseguir lapidar sua redação, corrigindo os eventuais erros que você possa cometer. Quando você receber a sua redação já corrigida, é muito provável que você já esteja tirando uma boa nota, principalmente se você seguir o passo a passo que a gente te deu aqui. Mas caso você venha cometer alguns erros, principalmente na C1 e na C3, que são as competências mais difíceis de gabaritar no Enem, assim, são o terror dos estudantes, você vai atacar os seus erros de forma isolada, porque assim é mais fácil de você ir aperfeiçoando sua redação. Vamos supor que você escreveu sua redação, aí depois você recebeu ela lá corrigida e você viu que você errou muitas vírgulas. O que você vai fazer é assistir uma aula no YouTube sobre vírgulas e aí a próxima redação que você escrever, você vai focar total em não errar as vírgulas da sua redação. Você senta, escolhe o tema, cronometra e vai escrevendo direitinho ali, com tudo que você viu na aula na cabeça, tentando não errar as vírgulas. Envia pra correção e recebe ela de volta e vê se você errou ou se você conseguiu acertar tudo direitinho, colocar as vírgulas nos seus devidos lugares. E finalmente, quando você perceber que você não tá tirando mais menos de 960 pontos, você pode criar o seu próprio modelo de redação ou se inspirar em modelos que já existem aí na internet. O modelo de redação vai te ajudar a escrever as redações do Enem de forma muito mais rápida, muito mais automática e é muito improvável que você tire menos de 900 pontos se você já aprendeu ali a escrever com base no modelo. E para criar o seu modelo de redação, você pode tanto pegar algum modelo que já existe aí na internet, inclusive indico muito o curso dos 3 modelos do Profinho. Ele criou 3 modelos coringas que servem para qualquer tema do Enem. Eu usei no Enem do ano passado e adorei escrever minha redação em 50 minutos, super tranquilo ali. Quanto também você pode pegar suas melhores redações com as notas mais altas e criar um modelo a partir delas. E o seu modelo pode conter até mesmo argumentos coringas que vão servir ali para qualquer tema. Então você já pode deixar esses argumentos meio que fixos no seu modelo. Eu queria muito agradecer a participação do Profinho aqui nesse vídeo. O professor Vinícius é uma pessoa incrível, tanto quanto professor, quanto como pessoa mesmo. A história dele é muito inspiradora. E o conteúdo que ele produz gratuito pro YouTube é incrível. Imagina o pago. Então assim, eu super recomendo o canal dele, os cursos dele, tudo que ele produz. Realmente dá pra ver a dedicação que ele coloca em cada coisa que ele faz. E assim, Profinho, muito obrigada por ter aceitado participar desse vídeo. E assim, volte sempre. Ah, Bruna, fiquei muito feliz aqui de gravar esse vídeo com você, gostei muito, eu acho que vai ser muito útil pra galera que viu e parabéns pelo canal lindo que você tá fazendo aqui no YouTube, pelos vídeos que você tá gravando aqui, eu acho que você faz um trabalho fantástico aqui no YouTube, todo mundo evolui muito na redação. E vamos fazer uma parada, a gente poderia fazer, o que vocês acham, galera? Eu e a Bruna, a gente fazer um vídeo junto lá no meu canal sobre, deixa eu pensar num tema bem legal. Como montar o seu próprio modelo de redação do Enem. Cara, que já pensou? Se vocês quiserem, a gente faz esse vídeo. Se vocês quiserem mesmo, bota aí nos comentários do vídeo dela. E vão lá no meu canal me seguir, @profinho. Tem vídeo todo dia saindo para ajudar vocês nessa luta que é o vestibular e nessa missão que é a redação do Enem. Tamo junto! Não esqueçam que os links para você assistir as aulas sobre redação estão na descrição aqui. E se a gente bater a meta de 1000 likes, eu libero a lista com os tópicos frasais que o Profinho fez especialmente pra vocês. Vou ficando por aqui, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.